Muito bem, meus amigos, eu sou o pastor Odair Ramos e eu quero compartilhar uma palavra que está no meu coração, um entendimento que está lá na terceira carta de João, versículo 9, 10, 11 e 12. Diz assim o versículo 9: Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Quem escreveu essa carta aqui foi o apóstolo João. O apóstolo João escreveu essa carta para Gaio. É uma história bonita, depois você leia. Mas eu quero compartilhar com você aqui, do versículo 9 em diante. Ele diz: Tenho escrito à igreja. Imagine, nós sabemos que o apóstolo João foi quem escreveu o livro do Apocalipse. Jesus apareceu para ele, ditou as palavras e João foi escrevendo o livro de Apocalipse, que também é o livro da Revelação. E também ele escreveu o Evangelho de João. Nós sabemos que João é considerado como discípulo amado. E também ele escreveu 3 cartas, as 3 cartas de João. E aquele dia eu tenho escrito à igreja. Você já pensou? Ele estava escrevendo à igreja, ele estava tendo revelações de Deus, ele escrevia à igreja, mas esse tal de Diótrefes não deixava chegar esses escritos na igreja. Porque esse tal de Diótrefes, ele queria estar em evidência. Ele queria ser o líder de lá, queria ser o primeirão de lá, ele se achava o bambambam da igreja. E ele não recebia, diz aqui a palavra, não nos recebe. Você já pensou nisso, pessoal? E olha que o apóstolo João estava fazendo trabalhos missionários. Ô irmãos, que não queria receber o apóstolo João na sua casa, um homem de Deus, um servo de Deus. Só que as pessoas daquela igreja não sabiam que o tal de Diótrefes, estava fazendo isso. Não sabia que o Diótrefes estava fazendo isso. Que não estava recebendo o apóstolo João, não recebia os escritos dele. Imagine, irmãos, como aquela igreja poderia ter sido edificada, abençoada. Mas alguém levantou esse tal de Diótrefes para o ministério, irmãos. Alguém de repente viu ele e falou: você tem chamado. Claro que tem casos que às vezes a pessoa tem. Mas para a pessoa servir, primeiramente, ela tem que estar quebrantada, pessoal. Ela tem que ser provada na fornalha da aflição. Porque se ela não começou, irmão, por baixo e já começou por cima, a Bíblia diz que não pode ser neófito, vai dar problema. Porque o cara vai se soberbecer, ele vai achar esse tal de Diótrefes, o que dá a entender, que ele foi levantado muito cedo. Já deram uma responsabilidade para ele muito grande, muito cedo. E na maioria dos casos a gente sabe que a pessoa se soberbece e pode cair na condenação de Satanás, que é orgulho. E não recebeu, ele não recebeu o apóstolo João. E diz o versículo 10, olha o que o apóstolo João fala: pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz. O apóstolo João está falando. E quando eu for aí, eu vou falar para vocês o que ele está fazendo. Porque o povo da igreja não sabia quem era o Diótrefes. Tem gente que é anjo na igreja, mas é demônio em casa, pessoal. É demônio com os irmãos. É coisa séria. A Bíblia diz que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E, irmãos, ele não recebia os irmãos. Tinha pessoas que vinham de longe para se hospedar ali, ele não recebia os irmãos. E a Bíblia diz que nós devemos ser hospitaleiros, irmãos. Você vai ver que eles expulsavam as pessoas da igreja. Coisa séria, pessoal. E diz mais: proferindo contra nós palavras maliciosas. O apóstolo João, ele estava falando palavras maliciosas, quer dizer, maldosas, contra a pessoa de João e com aqueles que o seguiam. Ele dizia, falava mal dele, do apóstolo João, aquele mesmo que se encostou no peito de Jesus. Irmãos, isso é muito sério, isso é muito profundo. Se naquela época aconteceu com o apóstolo João, irmãos, nos dias de hoje não é diferente. Eles falavam palavras maldosas, ficavam criticando, ficavam inventando histórias. Você já pensou? E se a pessoa não tem entendimento e discernimento, acaba acreditando no Diótrefes. E tem muitos Diótrefes por aí.
E se ele queria escrever a igreja, é porque ele tinha conhecimento dali, daquele lugar, das pessoas. É muito triste isso. E às vezes, como no caso do Diótrefes, tem gente que nos dias de hoje quer proibir o irmão conversar com o irmão, o pastor conversar com outro pastor. Onde está o amor de Cristo nisso? Desde que não fira a palavra, desde que respeita o ministério um do outro, glória a Deus. Mas proibir, que nele aqui ele proibiu, de que as pessoas tivessem acesso aos escritos de João, né? Hoje em dia vamos falar, né? Zap, telefone, contato. Não, você não pode falar mais, porque agora é página virada. Mas o vínculo que fica, e a amizade que fica, as pessoas estão cansadas disso. Como pode um negócio desse? Cadê o amor de Cristo nisso? E muitos estão agindo como Diótrefes. Isso é autoritarismo, isso é manipulação. Querer controlar a vida das pessoas. E era o que Diótrefes fazia. Misericórdia, que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Porque eu vejo isso aqui acontecendo nos dias de hoje. E fala, né, das palavras maliciosas, maldosas. Tem pessoas que às vezes, até conhecendo quem é a pessoa, às vezes conviveu tanto tempo com ela e acredita no que o outro que chegou agora está falando dela. E a pessoa se deixa se levar, é influente, irmãos. A pessoa é influenciada e é verdade, e começa a falar essas coisas, sendo que já conhece, conviveu com a pessoa. Isso é muito triste, tem muitos Diótrefes, tem pessoas que estão preocupadas com a placa da igreja, tem pessoas que estão preocupadas com o seu ego, não estão preocupadas com as pessoas, querendo proibir amizades. Essa amizade leva para o buraco, tudo bem. Fala palavras maldosas, mentirosas, como aconteceu aqui com o apóstolo João, um grande homem de Deus, pessoal. Ele não era perfeito, é óbvio, nenhum ser humano é perfeito, não é isso que eu estou falando. Mas que não queria, irmãos, ter aquele que andou com Cristo lado a lado, esteve sempre com Jesus. Pode perceber, dos 12, 3 sempre estavam com Jesus, Pedro, Tiago e João, para ver as maravilhas, coisas sobrenaturais. Imagine quantas experiências o apóstolo João poderia passar para aquela igreja, irmãos. Mas o apóstolo João falou, quando eu chegar eu vou falar o que Diótrefes está fazendo. Você já pensou, irmãos, se algumas coisas fossem ditas? Coisa séria, pessoal. As pessoas têm que tomar cuidado. Cuidado com o que falam. Você tem que vigiar. O apóstolo João, falou que ia deixar tudo às claras, irmãos. Ele falou, vou chegar e eu vou falar o que ele está falando. Porque muitas pessoas já estavam se contaminando com Diótrefes, estavam acreditando no que o Diótrefes estava falando. Diz mais, e não contente com isso, não recebe os irmãos. Quer dizer, ele não estava só contente em falar mal do apóstolo João. Ele também não recebia os irmãos. É uma coisa muito séria. Irmãos, nos dias de hoje não é diferente. Além de falar mal do apóstolo João, ainda não recebia os irmãos. Ah, não, porque é filho dele, é discípulo dele. Não, esquece, vira a página. Irmãos, lá no céu não vai ter separação. É óbvio, se a pessoa está denigrindo o ministério, o pastor, aí não, eu concordo, aí não, você se afasta desse irmão que ele vai te levar para o buraco dessa irmã. Mas caso contrário, não. Por exemplo, tem pessoas que foram bênçãos na minha vida e eu tenho certeza que eu também fui bênçãos para a vida de outras pessoas. Tem amizades que a gente cria vínculo, e isso é normal. Por onde eu passava, eu sempre falei, olha, jamais eu vou proibir vocês de conversar com quem quer que seja. Irmãos, é a obra de Deus, esse amor. Quer dizer, só serviu para aquele tempo, para aquele momento? Ah, é página virada? Esquece. As pessoas precisam ler mais a Bíblia. E as pessoas estão cansadas disso. Tem muitos Diótrefes que precisam abrir os olhos. Aí fica inventando coisa, fica inventando mentira, querendo jogar as pessoas contra o João.
contra o apóstolo João. Eu estou aqui falando aqui, você está entendendo o que eu quero dizer. Irmãos, o João pode ser um pastor, pode ser um líder, pode ser um obreiro, pode ser um membro. E o Diótrefes fica proibindo de eles conversarem. Tem gente que fica até assustada, com medo, fica apavorada. Porque, se o meu pastor descobrir que eu estou falando com fulano, com cicrano. Irmãos, nós servimos a Deus. Nós servimos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Se cada um respeitar o seu espaço, a sua doutrina, o seu ministério, glória a Deus, irmãos. Porque até eu mesmo não concordo. Tem que respeitar. Em nome de Jesus. Isso é muito sério, muito profundo. E diz mais: e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Você sabe o que é isso? Ele não recebia e impedia os irmãos de recebê-lo, de ter contato. Irmãos, isso é muito triste. Eu fico penalizado com essas coisas. Irmãos, eu não tenho o direito de impedir um membro meu, que é de Deus acima de tudo, mas é só para você entender o contexto, de ter contato com o irmão de outro ministério, com um pastor que um dia foi o pastor dessas pessoas. Quem sou eu, irmãos? Glória a Deus por esses pastores que passaram pela vida dessas pessoas. Glória a Deus, como que eu vou impedir, irmãos? Tem muitos Diótrefes que precisam abrir os olhos e vai acabar perdendo. Porque se a pessoa gosta do pastor, gosta do obreiro, daquele líder, e a pessoa fica proibindo, a pessoa vai ficar chateada e vai acabar perdendo. Outros vão servir triste, com medo, porque estão debaixo de ameaça. Isso aí já é uma outra mensagem que Deus colocou no meu coração. Porque quando a pessoa é ameaçada, ela tem medo de perder a sua posição, seu cargo. Meu Deus, isso é muito triste. E diz mais: e os lança fora da igreja. Não quer? Então você está fora. E lança fora. Só por causa que o apóstolo João queria ir visitar, escrevia as revelações que Deus dava, e ele não deixava chegar na igreja, ainda falava mal, falava para o povo da igreja, mal de João, pessoal, que andou com Cristo, que teve a revelação do Apocalipse, que escreveu o Evangelho, 3 cartas, fora as outras revelações, e Deus dando para ele. Imagine o que aquela igreja perdeu por causa de Diótrefes. E quantas revelações, quantas maravilhas de igrejas não estão perdendo por causa disso, por causa do Diótrefes. Ainda por cima expulsa, irmãos. Ainda depois fala rebelde. Sempre usa esses termos. Misericórdia. Olha o que diz. Versículo 11. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Amado, siga o bem, não o mal. Quem faz o bem é de Deus, irmãos. Mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Quando as pessoas têm esse tipo de atitude com Diótrefes, é isso que ele queria dizer como Diótrefes. Ele não tem visto a Deus. Ele não sabe quem é Deus. Para fazer o que ele está fazendo. Para agir como ele está agindo. Ele tem visto a Deus. Ele está seguindo o mal. Se achava o dono da igreja. Queria estar em evidência, o primeiro. Mas alguém levantou esse tal de Diótrefes e o não preparou. Ele tinha que ser provado, ser quebrantado, para ir servir. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, o apóstolo João falando. E vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Aqui ele já fala de Demétrio. Todos têm dado testemunho de Demétrio. Nós também. Que bonito isso. Porque o Demétrio fazia o contrário de Diótrefes. O Demétrio, ele recebia os irmãos. Ele recebia o apóstolo João. Ele não falava mal do apóstolo João. Não ficava criticando o apóstolo João. Não ficava manipulando as pessoas.
não queria estar em evidência. É que nem João Batista disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, tem muitos Demétrios por aí, graças a Deus, que querem o bem das pessoas, que querem a união da igreja, que quer que os irmãos vivam união. Isso é tão bom, tão suave, que Deus envia o óleo santo. Eu senti de Deus de trazer essa palavra em nome de Jesus Cristo. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos e guarde essa palavra no seu coração. Compartilhe, em nome de Jesus, essa palavra. Se inscreva lá no meu canal, curta, que Deus te abençoe e Deus seja louvado por tudo isso, em nome de Jesus.